Muita gente acha que a história do Titanic é só sobre um navio que bateu num iceberg. Mas a verdade é que o iceberg foi só o golpe final. A história real é sobre excesso de confiança, sobre uma série de avisos ignorados e uma cascata de erros humanos que levaram o navio inafundável direto para o fundo do oceano. Vamos mergulhar nessa história e entender, passo a passo, como tudo aconteceu. Para a gente entender o tamanho da tragédia, a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender o clima da época. E essa frase do capitão Edward Smith, o futuro capitão do Titanic, dita só 5 anos antes do desastre, bom, ela diz tudo. Existia uma fé quase cega de que a tecnologia humana tinha finalmente dominado a natureza. Uma confiança que em breve seria despedaçada. O RMS Titanic não era só um navio. Ele era um monumento flutuante, um símbolo da ambição e do poder da sua era. Era a prova viva de um progresso tecnológico que parecia sinceramente não ter limites. E que monumento, hein? Era simplesmente o maior objeto em movimento já construído pela humanidade. O luxo a bordo era algo nunca visto antes. E no quesito segurança, ele tinha o que havia de mais moderno. E para comandar tudo isso, chamaram o capitão Smith, um verdadeiro lobo do mar com 40 anos de experiência. A percepção geral não era de risco, era de triunfo absoluto. Agora, vamos avançar para aquele dia fatídico, 14 de abril de 1912. É importante entender que a tragédia do Titanic não começou quando ele bateu no gelo. Não, ela começou horas antes, com uma série de avisos que chegavam sem parar pelo rádio. Olha só a sequência ao longo do dia. Começou com um aviso de gelo pela manhã. Depois, outro, já falando em grandes quantidades. À noite, os avisos ficaram cada vez mais urgentes. 3 grandes icebergs, vasto campo de gelo, enormes icebergs. Mesmo assim, o Titanic continuou rasgando o oceano a quase 22 nós, sua velocidade máxima. A pressa para chegar em Nova York era maior que a cautela. E aqui a gente chega no auge da complacência. O último aviso, o mais crucial de todos, veio do navio Californian, que estava tão perto que já tinha parado por causa do gelo. A resposta do operador de rádio do Titanic, Jack Phillips, que estava sobrecarregado com mensagens pessoais dos passageiros, foi essa aí, curta, grossa e fatal. E então, às 11h40 da noite, a sorte acabou. O grito do vigia, iceberg bem à frente, ecoou na noite fria. O alarme soou, mas para um gigante daquele tamanho já era tarde demais. Mas peraí, o Titanic não era inafundável? Pois é. A grande inovação de segurança dele eram seus 16 compartimentos estanques. A lógica era simples. Se alguns deles fossem danificados e inundados, o navio continuaria flutuando. O projeto garantia que ele sobreviveria com até 4 dos seus compartimentos da frente totalmente cheios de água. O que muita gente pensa é que o iceberg rasgou o casco. Mas não foi bem isso. Ele foi raspando e amassando a lateral do navio por baixo da linha d'água, fazendo os rebites saltarem. Isso abriu uma série de fendas ao longo de 5 compartimentos. E esse era o número fatal. Com 5 compartimentos enchendo de água, a matemática era implacável. O design que o tornava inafundável tinha sido superado. O navio estava condenado. E aqui está a falha de projeto crucial. As paredes que separavam os compartimentos não iam até o convés de cima. Então, conforme a frente do navio afundava, a água simplesmente transbordava por cima de um compartimento para o próximo. Pensa numa forma de gelo que você vai enchendo. A água passa de um cubinho para o outro. Foi exatamente o que aconteceu. Uma sequência que não podia mais ser parada. E, por uma ironia do destino, o próprio projetista do navio, Thomas Andrews, estava a bordo. Depois de olhar as plantas e ver a extensão do dano, ele deu ao capitão Smith a notícia mais sombria possível. O grande Titanic tinha, no máximo, 2 horas de vida. A partir desse momento, o desastre de engenharia se somou a uma série de falhas humanas na evacuação. Começou uma corrida desesperada pela sobrevivência no convés gelado do Atlântico Norte. E aqui vem talvez o fato mais chocante de todos. Nunca houve botes salva-vidas para todo mundo. Simples assim. Tinha mais de 2.200 pessoas a bordo, mas os botes só tinham capacidade para pouco mais da metade. E o mais inacreditável é que isso era legal. As leis da época eram completamente ultrapassadas, baseadas no peso do navio, não no número de passageiros. Para piorar a falta de botes, a evacuação foi um caos. Não existe um plano, um treinamento,
Sem uma ordem clara, os oficiais de cada lado do navio interpretaram o famoso mulheres e crianças primeiro de um jeito diferente. De um lado, era mulheres e crianças apenas. Se não tinha mais nenhuma por perto, o bote descia com vários lugares vazios. Do outro lado, a ordem foi mulheres e crianças primeiro. Então, se sobrava espaço, homens podiam embarcar. O resultado? Botes sendo lançados com metade da capacidade, enquanto centenas de pessoas eram deixadas para trás. E de forma trágica, a sua classe social podia significar a diferença entre a vida e a morte. Os números são brutais. Quase todas as mulheres e crianças da primeira classe sobreviveram. Na terceira classe, menos da metade conseguiu se salvar. Os portões e corredores labirínticos que serviam para manter as classes separadas se tornaram armadilhas mortais. E para adicionar uma camada final de ironia trágica essa noite, a ajuda estava ali, no horizonte. A tripulação do navio SS Californian viu os foguetes de emergência que o Titanic disparava. Mas o capitão deles, que tinha mandado o operador de rádio ir dormir, não entendeu que eram pedidos de socorro. A salvação estava à vista, mas nunca chegou. O naufrágio do Titanic não foi o fim da história. A comoção e a indignação que tomaram conta do mundo depois da tragédia forçaram uma mudança completa na segurança dos mares. O número final de vidas perdidas foi assustador: 1.517 pessoas. Esse número transformou o naufrágio numa ferida na memória coletiva do mundo, um dos maiores desastres marítimos da história em tempos de paz. Daquele horror todo nasceu uma reforma. O desastre levou diretamente à criação da Convenção SOLAS, em 1914, que basicamente reescreveu as regras de segurança no mar. As novas regras eram simples e diretas. Primeiro, botes para todo mundo, sem exceção. Segundo, rádio funcionando e com alguém ouvindo 24 horas por dia. E terceiro, a criação da Patrulha Internacional do Gelo. Cada viagem segura que fazemos hoje carrega o legado daquelas 1.517 vidas. No fim das contas, a história do Titanic é um lembrete poderoso. A tecnologia nos dá ferramentas incríveis, mas também pode nos dar uma perigosa sensação de invencibilidade. E a pergunta que ecoa mais de um século depois é: será que aprendemos a lição? Diante dos icebergs da nossa era, será que estamos de fato prestando atenção aos avisos?